Eu queria. Tem um. Eu peguei o nome dele aqui, já tava esquecendo. Tem um Antony Beevor. Ele escreve também um livro que é, entre aspas, um resumão assim da Segunda Guerra Mundial. Entre aspas, eu digo porque é um livro de 900 páginas, né? Que tenta falar um pouco no geral, assim, um geralzão do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Desde o seu início até o seu fim. Explica também por que foi uma guerra mundial, né? Que ela foi batalhada na África, na Europa, na Ásia, enfim, era muito combate. Além de nações americanas irem participar dessa guerra. E, enfim, o que acontece, né? Uma coisa que eu vi no livro desse Anthony Beevor, né? O dia D, ele é um nome dado depois, né? Assim, né? Por causa do dia decisivo, etc. Mas o nome da operação era a Operação Overlord. Ela seria a maior operação anfíbia da história. Ela teria o uso de 5 mil navios, 8 mil aviões e 8 divisões de soldados para fazer acontecer. E o plano ele era tão detalhado que chegou a ter centenas de páginas com alguns soldados e alguns oficiais assim de alta patente chegando a chamar de Operação Overboard, que seria uma operação exagerada, né? E de alguma forma a inteligência consegue convencer os alemães de que o desembarque na Normandia, né, que seria o dia do dia D, era só uma preliminar, que o ataque de verdade viria em outro lugar. De alguma forma eles conseguiram convencer a inteligência alemã de que isso aconteceria, o que facilitou um pouco o desembarque, mas ainda não quer dizer que ele foi tão fácil, né? Além disso, o dia dele previa a destruição de várias cidades francesas para não ter como o litoral comunicar com o restante do continente para que não chegassem reforços. O Winston Churchill, na época, por exemplo, era contra esse plano porque ele não queria a destruição de cidades francesas. Ele chegou a pedir, olha que absurdo isso, né? Isso está no livro do Antony Beevor. Ele chegou a pedir que só matassem até 10 mil civis nesses ataques. E nem isso ele foi atendido, né? Morreram 15 mil civis na operação do dia D e 19 mil ficaram feridos. Isso eu tô falando de civis, eu nem tô falando de soldados ainda, que estão ali para combater. Tô falando de pessoas comuns ali que estavam no lugar, tá? E aí o Hitler também do outro lado, sempre tinha, ele, segundo Antony Beevor e segundo alguns generais alemães por causa de depoimentos pós-guerra, o Hitler blefava que a defesa do Atlântico era uma muralha indefensável, né? Mas isso não impede a operação de acontecer. A operação ela quase foi adiada porque a previsão do tempo deu que a princípio teria um temporal muito grande, depois a previsão muda e não teria mais esse temporal, não na data. Só que esse temporal afeta o planejamento dos alemães também, porque um oficial inclusive até sai, vai para outro lugar, vê a esposa, etc, porque ele realmente acreditou que a invasão não seria aquele dia. Ele sai do local, né, do território onde aconteceria. Além disso, né, igual o filme mostra os paraquedistas da 101 lá, inclusive o Ryan é um paraquedista da 101, se eu não me engano, que tem que desembarcar, tem que aterrissar dentro lá de algum território francês. Que era a ideia? Essa ideia era fazer isso, cortar a comunicação de dentro da cidade, do continente com a praia. Só que acaba ocorrendo tanta confusão, assim, alguns aviões têm que se deslocar por causa dos antiaéreos, alguns paraquedistas caem em pântanos e acabam morrendo ali atolados no pântano. Mas tanta confusão de tanto soldado caindo em tanto lugar diferente ajuda na invasão porque os alemães ficaram confusos também de onde que estaria vindo os ataques, né? E o filme, O Resgate do Soldado Ryan, ele pega um pouco desses acontecimentos ali, que você vê ali que parte da divisão do Ryan tá num lugar, parte tá em outro lugar, ele tá lá, por exemplo, que é o que sobrou lá onde ele é encontrado lá, porque sobrou eles para defender a ponte, e tá essa confusão toda lá de vários soldados espalhados, né? Outra coisa que eu acho que o Resgate do Soldado Ryan, assim, ele traz, assim, de uma forma autêntica, é aqueles vômitos que os soldados estão fazendo lá antes de desembarcar na praia, né? Porque o Antony Beevor fala que os soldados se serviram de cafés da manhã, os americanos se serviram de um café da manhã melhor que os outros, segundo ele no livro, mas que na hora que eles estavam ali, no barco
indo pro desembarque. Eles se arrependeram de ter tomado um café da manhã cheio, porque vomitaram tudo e falavam que o chão desses navios deslizava de tanto vômito que tinha. E aí o que acontece? Houve uma praia, por exemplo, que morreram 10 mil combatentes assim, na primeira hora de combate. Mas houveram outras praias onde o desembarque foi super tranquilo, tá? Mas muito da questão do filme retratar um combate daquele ali é aquela questão que o Luiz falou, de você criar uma memória heróica, né? Principalmente porque o filme mostra muitos soldados americanos, mas foi uma operação, igual o Luiz falou, que tinha soldados ingleses, franceses, se eu não me engano já tinha italianos nessa, porque a Itália já tinha passado para o outro lado da guerra, mas é uma operação que estava sendo planejada desde janeiro. Tá? Então, e outra coisa, né? Existe uma tese também dentro da historiografia que fala que era importante o dia D acontecer porque no Oriente a União Soviética já estava ganhando a guerra da Alemanha, né? Já tinham tido 3 batalhas, se não me engano, que é de Stalingrado, não sei se é de Moscou e é de Kursk. Talvez eu esqueci o nome dessa última, mas que são 3 batalhas assim, importantíssimas que a União Soviética ela consegue vencer a Alemanha e começa a contra-atacar a Alemanha. E esse avanço da União Soviética significava também o avanço do comunismo para a Europa. Então, existem teses que vão dizer que o dia D foi necessário por parte dos países ocidentais para que a União Soviética não saísse vitoriosa da guerra com grande predominância na Europa. E aí, pensando nos Estados Unidos como eles são, você tem que pensar que o dia D tem que, a partir disso, se tornar cada vez mais heróico possível, né? Porque ele tem que se justificar, né? Então, claro, primeiro, né, combater nazistas e segundo ponto, vencer, ter a hegemonia ali, né, da ideologia. Então, o dia dele, no filme ali, eu acho que ele cumpre essas 2 funções de discurso, né? 3, né? Que é o heroísmo americano, combater nazistas e esconder esse aspecto de que a União Soviética estava vindo bem forte do Oriente, né? Mas, assim, no geral, é um filme também, que eu acredito também ser fiel, assim, ao que se tem de historiografia sobre, ao que tem de relatos sobre, diário, principalmente em questão de armamento, canhões, vestimenta, e esses acontecimentos também, dos paraquedistas e etc, né?